Boa noite, amados. Paz e graça. Mais uma terça-feira especial. Hoje muito especial, né, para nós, porque nós comemoramos o Dia das Crianças. Para nós é um motivo de gratidão a Deus pelos nossos filhos, pelas nossas netas. Nossos filhos, né, vão ser sempre crianças para nós. Então, eu quero estar abraçando, dando aquele abraço da live para a Laurinha, para a Sara, para todas as crianças que estiverem assistindo nesse momento ou que vão assistir depois. Então, aquele abraço bem gostoso da live. Que Deus abençoe você, abençoe a tua casa. Espírito Santo de Deus possa fazer morada na tua vida. Eu quero estar orando com você, antes da gente dar continuidade, pedindo que Deus se faça presente na tua caminhada. Pai de amor, Pai, que é rico em misericórdia, nós somos gratos a Ti por mais um dia especial. Mais um dia que Tu nos concede a oportunidade de estarmos na Tua presença. Nesta noite, Senhor, especial, onde nós comemoramos o Dia das Crianças. É um dia muito especial porque nós podemos celebrar com alegria, porque um dia nós somos crianças, hoje somos adultos, mas Tu tem nos dado, Senhor, crianças, filhos especiais, filhos que vivem a vontade do Senhor. Amém. Por isso, Pai, muito obrigado também pelas crianças da nossa igreja, pelo cuidado que tem tido na vida de cada um, que possamos realmente ser bons exemplos. Cuida, Senhor, de cada família, cada um que está assistindo a live nesse momento, das pessoas que vão assistir Amém. mais tarde no YouTube, no Facebook, que eles sejam abençoados pelo Teu poder e pela Tua palavra. Pois eu oro grato em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Que o Espírito Santo seja com cada um que está assistindo, né? Com as crianças, principalmente hoje, né? E o nosso texto dessa noite não podia ser outro, né? A não ser Provérbios 22:6, onde diz: instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensinar as crianças, ensinar os nossos filhos é de responsabilidade dos pais. Nós muitas vezes delegamos essa função para a igreja, para a escola, para muitas outras pessoas e principalmente muitos pais, infelizmente, delegam essa função de ensinar o caminho para os avós. Né? Quantos avós cuidam dos seus netos? Não está errado, nós gostamos de cuidar também. Mas o que acontece? Os pais estão delegando a função que é dos pais, que é instruir a criança no caminho do Senhor para outras pessoas. Estão deixando a educação dos seus filhos para outras pessoas. E nós, pais, somos quem somos responsáveis pela formação dos nossos filhos. É da vontade do Senhor que os filhos sejam preparados para atingir os alvos que Deus estabeleceu para cada um de nós. Somos nós, os pais, que somos esses responsáveis. Nós não podemos deixar isso nas mãos de outra pessoa. A Bíblia diz lá no Salmo 127 que os filhos, eles são a herança que o Senhor nos deu. Os filhos são a herança que Deus nos deu para cuidar aqui na terra. Que é feliz o homem que enche a sua aljava dos filhos, né? Que os filhos são o fruto de um galardão muito grande que teremos no céu com o Senhor. E muitas vezes nós deixamos isso de lado, muitas vezes nós nos esquecemos que os nossos filhos, que essas crianças são a herança que Deus nos deixou. E nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Como é precioso, né? Como é precioso a gente ter uma família, ter filhos, onde a gente pode comemorar esse momento tão especial. Entendemos que nós, como pais, a nossa responsabilidade é ser exemplo. Os nossos filhos não podem procurar exemplos fora da casa. Eles não têm que se espelhar num ator de televisão, não têm que se espelhar num atleta ou em várias pessoas que são influentes digitais hoje. Os nossos filhos têm que se espelhar nos pais. Eu lembro, logo no começo, quando eu fui fazer faculdade de teologia em Curitiba, o meu filho Lucas, ele sempre mandava mensagem para mim, né? E ele escrevia cartas, né? E ele sempre falava: pai,
Eu não vejo a hora ir embora, ir com você, porque eu quero ser como você. Eu quero fazer como você faz. E realmente nós entendemos que nós temos que deixar resplandecer esse amor na vida dos nossos filhos. Quando nós entendemos isso, nós aprendemos que os pais, desde cedo, têm que ter esse cuidado especial, o ser exemplo que é. Então é o papel principal de nós como pais, ser exemplo para os nossos filhos. A construção de um lar, de uma família, para ser sólido, vai depender muito de como você é na tua casa. Vai depender como você está influenciando a vida dos teus filhos. E nós, como pais, temos que ser essa referência. Tem que ser essa referência em comportamento, em atitudes, porque se a gente não for isso, os nossos filhos vão ser influenciados fora de casa. Talvez por amigos, por colegas, na escola, e eles vão perder quem é a referência. Os nossos filhos, eles têm que ver e ouvir tudo aquilo que nós falamos, nós praticamos. Por isso que nós temos que aprender a caminhar junto com eles, né, Margarete? Também, como pais, nós precisamos estabelecer os limites dos nossos filhos, né? Se os pais, desde cedo, eles estabelecem esses limites com seus filhos, quando eles crescerem, eles irão para o convívio social, pensando que o mundo é a casa deles e que, por isso, não precisam respeitar as coisas. As pessoas que não respeitam os pais, as pessoas que não respeitam as coisas em casa, elas não vão respeitar lá fora também, elas não vão respeitar na igreja, elas não vão respeitar os professores no colégio, né? E muitos pais, infelizmente, eles deixam os filhos fazer o que eles querem. Temos muito ouvido as pessoas falarem assim, ó, eu não quero que o meu filho passe por tudo aquilo que eu passei. E com isso perde-se o limite dos filhos. Você não quer que o seu filho sofra aquilo que você sofreu, então você acaba fazendo para o teu filho tudo aquilo que você não fez, não teve dos teus pais na tua infância, e acaba tirando dele as responsabilidades. Nós tiramos muitas vezes dos nossos filhos a responsabilidade de todas as coisas. Criança, ela precisa de limite, ela tem necessidade de limites. Eu brinco com as crianças na igreja, que às vezes eles vêm fazendo bagunça, eu digo, hoje eu vou pendurar vocês na salinha, né? Mas eles sabem que eu não vou pendurar eles sabem que é o limite deles aquilo, eles sabem o que eles podem fazer. Então, assim, as crianças, elas aprendem desde pequenas, as crianças, elas nos testam. Quando nasce um bebê numa casa, o bebê que nasce é para ficar quietinho lá no bercinho. Se ele estiver amamentado e trocado as fraldas, ele deve ficar quietinho. Mas nós, como mães, como pais, a gente gosta de pegar eles no colo, de ninar, de estar com eles juntinho da gente. E eles gostam disso, porque eles estavam lá dentro do útero da mãe quentinho. O que acontece? Ele começa a ver que cada vez que ele chora, alguém vai e pega ele do berço. E ele começa desde pequenininho nos testar. As crianças realmente, elas nos testam desde que nascem. Eles sabem, se eu chorar, eu vou ganhar comida. Se eu chorar, vão trocar minha fralda. Se eu chorar, vão me dar colo. E a criança já começa desde pequenininho. Então, eles têm que ter limites desde que nascem. Nós temos que aprender a suprir a necessidade dos nossos filhos, né? Quando a gente tem uma vida afetiva, né? Nós, como pais, nós tornamos as crianças muito capazes de oferecer na vida adulta o amor a outras pessoas. Se os pais estabelecerem um relacionamento sólido e rico em afeto, com certeza seus filhos vão ser assim quando forem adultos, vão ser confiantes, vão ser pessoas seguras. Nós até hoje, né, nossos filhos, quando eles estão na nossa casa, eles gostam de ir lá, deitar com os pais, né, com a gente, né? Quando a gente vê, nossos filhos estão lá deitados com a gente porque eles querem estar junto. Mesmo estando casados, com filhos, eles querem estar junto. Então existe essa necessidade de segurança, de disciplina e principalmente a nossa responsabilidade como pais é ensinar os nossos filhos
o caminho em que deve andar. O que é esse ensinar? O que é esse ensinar o caminho que os nossos filhos devem andar? É muito mais do que palavras. Ensinar o caminho não é simplesmente dar um endereço, é você viver nesse caminho. Se você vive, você vai mostrar para os teus filhos que isso é bom, isso é legal. Ah, se meu pai e minha mãe vivem nesse caminho, realmente eles estão bem, porque eles gostam de tudo isso. O nosso princípio, a nossa caminhada vai fazer com que os nossos filhos sejam adultos sérios, adultos que amem a Deus incondicionalmente. Mas você tem que viver, você tem que mostrar esse amor. E não só os nossos filhos, como as demais pessoas vão olhar e vão ver isso como exemplo. Nós temos aqui na igreja o Thales, né? O Thales, ele olha para mim sempre e ele me imita, né? Várias vezes ele está em casa gesticulando, e aí a mãe dele pede: Thales, o que está fazendo? Ah, eu estou fazendo igual o pastor Rosemar, né? Gesticulando porque ele vê e ele acha que isso é legal. Então nós, como pais e líderes, nós precisamos realmente deixar esse legado. Por quê? Porque nós vivemos o que falamos. Nós precisamos instruir as crianças desde cedo. Os hábitos e atitudes devem ser desenvolvidos bem cedo com os nossos filhos. Nós precisamos aprender a evitar os mimos. O que são os mimos? Os agrados excessivos com os nossos filhos. Há pais que pensam que conquistar o amor dos filhos, fazendo-lhe todas as vontades, é necessário. Não é. A criança, ela não gosta de ter tudo que ela quer. A criança, ela precisa desse limite, dessa educação. Os filhos que são criados com permissividade de todas as coisas, eles vão se tornar adultos egoístas. E a gente tem visto muito isso nessa geração de hoje. Imagine daqui para frente, né? Uma geração de jovens, adolescentes, que não respeitam, que não dão valor para nada, porque tudo eles tiveram. E nós temos que aprender a dar esse equilíbrio para os nossos filhos, né? Eu até queria ler uma poesia, mas eu não estou com o livro aqui agora, a Anitta está assistindo. Ela tem uma poesia que fala, depois isso se transformou numa música também do tempo da nossa infância. Na próxima live de terça-feira eu vou ler essa poesia, né? Do tempo que nós morávamos lá no interior, né? Onde a nossa alegria era na época que está quase começando agora, na época do Natal, né? Quando nós caçávamos os vagalumes, né? Nós colocávamos o vagalume dentro da garrafa para ver aquela luzinha, porque para nós era algo diferente. Em casa não tinha luz, então aquilo era tudo lindo e maravilhoso, né? E aquilo nos deixava felizes. Às vezes a gente conversa com pessoas e a gente diz assim: como era bom quando nós ganhávamos chocolate, como era bom quando podíamos tomar um refrigerante. E hoje a gente tem todas essas coisas, os filhos da gente têm tudo, mas eles não conseguem agradecer, eles não são gratos, eles não valorizam tudo que eles têm. Nós, no nosso tempo, nós valorizávamos e honrávamos nossos pais muito mais. Sabemos que em todo o tempo existiu e existe ainda aqueles pais que são rudes, aqueles pais que não usam de sabedoria, que não buscam a Deus e que não sabem realmente lidar com seus filhos. Isso sempre existiu e continua existindo até hoje, infelizmente. Mas é necessário nós termos equilíbrio emocional como pais na criação dos nossos filhos, sem autoritarismo, mas dando a eles limites. Com certeza. E o limite é a demonstração de amor. Quando nós não colocamos limites para os nossos filhos, nós não estamos preocupados como eles vão agir, como eles vão proceder. Uma atitude que nós, como pais, devemos evitar para nossos filhos é o desprezo. Quantos pais desprezam os filhos? Quantos pais têm um filho de preferência? Ah, porque esse é melhor do que o outro. Isso nós devemos evitar na nossa família. Ainda mais quando você tem vários filhos, você tem que dispensar o amor para todos da mesma forma. Você tem que entender que não existe diferença entre os filhos, porque você dá a mesma criação, mas cada um tem um caráter,
Cada um vai ser moldado conforme o contexto que está vivendo. Nós temos 4 filhos, né? Um filho e 3 filhas, e cada um deles foi criado num tempo diferente, mas todos eles foram ensinados os mesmos princípios. E nós não escolhemos um para amar mais do que o outro. Por isso nós amamos os nossos filhos com toda a intensidade, com todo o nosso amor, demonstrando isso de uma forma verdadeira. Mas a gente sabe que um é diferente do outro. Um quer mais agrado, o outro já é mais distante. Mas não foi porque nós escolhemos amar mais um do que o outro. Não, mas é questão de cada um vai viver de uma forma diferente. Nós não podemos obrigar os nossos filhos a serem iguais. Os nossos filhos não são cópias. Os nossos filhos, eles aprendem a viver conforme nós caminhamos com eles. Tem aqueles que nasceram no tempo mais difícil, foi mais sofrido, sim. Tem aqueles que nasceram num tempo melhor financeiramente, foram mais agradados, mas indiferente. Cada um foi criado dentro do que a gente podia fazer. Por isso, amados, nós não podemos fazer com que os nossos filhos se achem um melhor do que o outro pelo que tem. Os nossos filhos têm que aprender que nós escolhemos amar todos de igual modo. Isso é importante, isso é principal. Tem uma coisa que eu sempre falo para os pais, e eu faço com as minhas crianças, e fiz sempre com os meus filhos, faço com qualquer criança, em qualquer lugar que eu esteja. Quando uma criança vem falar comigo, eu me abaixo. Na igreja, quando eu vou cumprimentar as crianças, eu sempre me abaixo para cumprimentar eles. Eu gosto de olhar nos olhos deles. E as crianças precisam muito disso, né? Uma vez eu ouvi um depoimento de uma mãe que disse que se ela pudesse voltar atrás, ela teria esfregado menos as panelas e ficado mais de joelho com os seus filhos. Nós precisamos ficar de joelhos quando eles vêm falar com a gente, nós precisamos nos abaixar. A criança, ela precisa se sentir importante. Eu falo com as minhas netinhas, eu fico no chão com elas, eu rolo, mesmo com dor muitas vezes, mas eles precisam saber que eles são importantes, que aquele momento que tu estás com eles são importantes. Eles vão ver isso no exemplo da gente. Quando falar com uma criança, quando você falar com um filho, com um neto, com qualquer criança que for, se abaixe, olhe nos olhos, eles vão sentir proteção, não superproteção. Eles vão sentir proteção, vão se sentir amados, eles não vão se sentir que você é agressivo com eles, mas vão se sentir que eles podem se colocar de igual para você e falar todas as coisas. E criança, elas têm uma liberdade diferente dos adultos. As crianças, elas chegam e elas contam as coisas pra gente. Criança, quando Jesus diz assim, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus, é isso que ele está dizendo, o coração puro das crianças. Às vezes você diz assim, nossa, mas aquela criança é tão ruim, o que está acontecendo? Alguma coisa está errado, alguma coisa está acontecendo lá na família, lá no colégio. Você precisa olhar nos olhos dessa criança, você precisa conversar, você precisa perguntar. Criar os filhos e educá-los não é uma tarefa muito fácil, mas Deus delegou isso para cada um de nós. Os resultados disso é muito compensador. O segredo do sucesso é pedir a ajuda do Senhor, demonstrar amor por meio das atitudes, ser perseverantes, estar sempre alerta e instruir os filhos com convicção, baseando no estudo da palavra de Deus. Se você fizer isso com teus filhos, com teus netos, se você fizer isso com as crianças na tua igreja, na tua escola, onde você estiver, você vai ver como isso é maravilhoso. E eu sempre falo como exemplo as minhas crianças, que foi o nosso primeiro ministério lá em Videira, né? Me orgulho de ver aquelas crianças que eu fui no hospital o dia que nasceram, crianças que muitas vezes eu fiquei do lado da porta para pegar quando nasceram essas crianças, estarem nos caminhos do Senhor, estarem participando hoje de grupo de louvor nas igrejas, e isso alegra o nosso coração.
porque no tempo certo nós cuidamos deles. Então, às vezes você é um líder na igreja, você é um líder onde você está, é um líder na tua casa, e muitas vezes nós não deixamos as crianças chegarem lá na frente na hora do louvor, nós ficamos o tempo todo chamando a atenção das crianças. E lá em Videira eu sempre deixava as crianças cantarem no louvor, né? Então, assim, todo mundo tinha um violãozinho, né? Eles compravam os violãozinhos e iam para a igreja, e eu deixava eles fazerem parte do louvor. E eles amavam isso, para eles era maravilhoso serem valorizados na igreja, né? Eles chegavam, né? Às vezes alguns pais meio desinformados levavam umas guitarrinhas que tinha barulho, eu ia lá e tirava as pilhas rapidinho para eles não atrapalhar o pessoal do Ministério do Louvor. Mas a gente sempre deixava as crianças junto, ensinava eles a dançar para o Senhor, a fazer as coisas para o Senhor. E hoje eu me orgulho de poder estar vendo isso, e hoje eu me orgulho de poder estar vendo isso nos meus filhos. Aquilo que eu sempre falo, o meu sogro foi o responsável para começar a ensinar a palavra de Deus para os meus filhos. Ele fazia o culto doméstico, ele orava, muitas vezes de um jeito diferente de como nós fizemos hoje. Mas foi aquelas palavras, aquilo que a Bíblia diz, que a palavra de Deus não volta vazia, que entrou no coraçãozinho dos meus filhos, e hoje eles servem ao Senhor com alegria. Nós temos que entender que na criação dos nossos filhos, a superproteção gera crianças frustradas, né? Ou egoístas. Por quê? Porque muitos pais, eles se preocupam tanto somente com seu filho, o seu filho sempre está certo. Nunca está errado, né? É diferente. Antigamente, os pais não se preocupavam em saber se o filho era certo ou errado. Mas hoje, essa superproteção, meu filho não faz nada errado, meu filho... Nós acabamos levando a ser crianças omissas, achando que podem fazer tudo. E não é assim que funciona. A liberdade excessiva, ela faz com que os nossos filhos se tornem adultos que não têm limites. Por isso, nós temos que aprender a amá-los, a criar de uma forma totalmente que eles possam entender qual é o melhor caminho, qual é o melhor jeito. Temos que proteger, sim. Vai ter aqueles momentos que tu tem que pegar, abraçar, segurar no colo, mas vai ter um momento que você vai ter que colocar no caminho e fazer com que ele ande. Isso é algo que nós temos que aprender e levar aos nossos filhos. Hoje, como esse dia especial, Dia das Crianças, nós temos que realmente, como pais, ter sabedoria. E essa sabedoria vem do Senhor. Busque na palavra e crie teu filho no caminho do Senhor. Criar no caminho do Senhor é viver nesse caminho, e com certeza eles vão ser superabundantes. Amém, né? Vamos estar orando pelas crianças nesse momento, né? Lembrando que você que está assistindo, você pode colocar aí, nós teremos na quinta-feira mais um sorteio de Bíblia, né? Próxima quinta-feira tem um sorteio de Bíblia. Então você pode colocar na live aí, ó, eu quero, e você vai estar concorrendo a uma Bíblia. Você que já tem Bíblia vai poder presentear alguém, e você que não tem vai ter a oportunidade de ler a palavra do Senhor realmente e estar buscando mais sabedoria, sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de Deus. Então vamos orar para nossas crianças, e só você colocar assim, eu quero, e você já vai estar concorrendo à Bíblia na próxima quinta-feira. Vamos orar pelas crianças. Querido Deus, eu te louvo pelos nossos pequeninos, Deus. Pai amado, que o nosso coração, Deus, seja um coração como o das crianças. Senhor, que o Espírito Santo possa ser com os nossos professores, possa ser com cada pai, cada mãe que está assistindo, Deus querido. Que o teu Espírito Santo seja com os avós, Senhor Deus. Que as crianças vejam em nossas vidas um exemplo, mas um exemplo bom, Senhor. Que possamos instruir nossas crianças no teu caminho, Deus, que possamos levá-los à igreja, que é o melhor lugar para eles, Deus querido. Que as nossas crianças, Deus, sejam luz, que as nossas crianças possam, aonde estiverem, Deus querido, poderem mostrar que te amam e que são amadas por ti, Deus. Pai, eu te peço pelas aquelas crianças que sofrem agressões, Deus, pelas aquelas crianças, Jesus, que sofrem abuso, Senhor amado.
Deus, protege essas crianças, Senhor. Que em nome de Jesus elas possam estar sendo cuidadas por Ti também. E que os nossos olhos, Deus, estejam atentos para todas essas coisas. E possamos olhar para todas as crianças com o olhar de Cristo, com o olhar de amor, com o olhar cristão realmente. Nada adianta falarmos, Deus, se as crianças não verem em nós, Senhor Deus, o amor que vem de Ti. Abençoa, Deus, cada pessoa que pôde assistir a live e que vai assistir mais tarde. E nos abençoa e nos dá sabedoria o tempo todo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, que Deus abençoe você, a tua casa. Nós vamos deixar mais um pouquinho a musiquinha que nós colocamos no começo, para que você possa estar se deleitando nesse momento como uma boa criança. Jesus é teu